Você olha pela janela e o que você vê? Pombos. Você sai de casa e o que você encontra? Pombos. Você se deita para ir dormir, o que você sonha? Exatamente. Eles estão por todos os lugares, são quase que onipresentes e podem até ser considerados uma praga em nossas cidades. Mas você já parou para pensar uma coisa, ou melhor, a ausência dela? Bebês pombos. Eu pessoalmente nunca vi nenhum e provavelmente você também não. Sério, como é que pode ter tantos pombos adultos por aí e nenhum bebê? Onde é que estão eles? Com o que se parecem? Bom, é isso que vamos saber agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só se tornou possível graças aos meus observadores, apoiadores, que adorariam saber como foi que essa história dos pombos sequer começou. Bom, a internet é um lugar onde qualquer um pode falar qualquer coisa e em algum momento alguém percebeu que bebês pombos simplesmente pareciam estar faltando no nosso dia a dia. E aí várias ideias surgiram para explicar isso, como a de que essas aves se reproduzem por bipartição, tipo uma ameba. Porém, a explicação que mais pegou e talvez uma das mais criativas foi a de que pombos não são seres vivos. Eles na verdade são robôs voadores equipados de microfones e câmeras que o governo usa para espionar a população. Sim, é exatamente o que você ouviu. Ativando o modo infravermelho. Quer dizer, Agora, o que é ainda mais absurdo é que isso foi levado a um extremo inacreditável. E hoje nós temos um movimento conspiracionista nos Estados Unidos, para variar, que se chama Birds Aren't Real. As aves não são reais, em português. Esse grupo acredita que não somente os pombos, mas também todas as outras aves são máquinas. E assim, basicamente eles dizem que um belo dia os agentes da CIA, numa reunião, estavam discutindo qual seria a melhor maneira de espionar a população, em como distribuir câmeras e microfones em todos os lugares. E aí, nesse momento, surgiu uma ideia. Os seus diretores disseram que sempre detestavam quando os pombos faziam sujeira nos carros no estacionamento da instituição. Então, por que não matar todas as aves existentes e substituí-las por robôs idênticos? São dois problemas resolvidos de uma vez só. É uma solução bem simples e prática. E aí, eles usavam enormes aviões bombardeiros com um veneno para isso. Mas aí o presidente da época, John Kennedy, recusava-se a contribuir com esse plano. E aí, sabe o que fizeram? Mataram ele também. Isso parece tão maluco que só pode ser zoeira. E nesse caso, é mesmo, ou pelo menos é o que tudo indica. A ideia, claro, é extremamente absurda, mas isso não quer dizer por si só que é uma zoeira. Até porque tem coisa muito pior por aí que a galera realmente leva a sério. Mas o que entrega o tom de sátira é o marketing do negócio, que tem memes, posts e vídeos altamente cômicos. E o público também trata tudo como uma grande piada. Além de que o site oficial do movimento é cheio de produtos engraçadinhos para vender. Não, e aí para completar, o representante e fundador disso tudo é um cara de 20 e poucos anos que sempre dá umas entrevistas que parecem um sketch de comédia. E ele nunca sai do personagem, viu? É impressionante. Não, mas o que eu achei fantástico mesmo foi o que ele usou para explicar de onde que vêm os ovos de galinha, já que elas são robôs, né? E robôs não põem ovos. Bom, depois vai lá escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, que lá eu vou comentar sobre isso. E se você não é um apoiador, clica aqui, ó, e se torne um. Pois é, mas então, essa história das aves não serem reais é uma paródia, na verdade, muito bem feita, eu diria até lucrativa, do que nós conhecemos como teoria da conspiração. É uma mistura bizarra de várias delas e ao mesmo tempo é uma crítica. Inclusive, existem estudiosos de aves que acham que essa maluquice toda até pode fazer bem para a conservação delas, porque, querendo ou não, falando bem ou falando mal, isso acaba gerando atenção para esses bichos. E a partir disso, pode-se começar uma conversa cada vez mais pé no chão para a preservação do meio ambiente. O que é maravilhoso e nos ajuda a entender como que esse mistério dos bebês pombos sequer se tornou popular. Mas ainda assim, isso não é uma resposta. Pois é, pombos não são robôs, só para deixar claro aqui. Ou seja, é óbvio que eles se reproduzem e geram filhotes, mas ainda assim é difícil de ver um dos seus bebês, a não ser que você
crie eles. E isso já aconteceu e na verdade vem acontecendo há milhares de anos, porque humanos e pombos possuem uma longa história de convivência juntos. Muito antes das primeiras cidades, essas aves viviam de maneira selvagem na Europa, norte da África, Oriente Médio e sul da Ásia. E lá elas foram domesticadas várias vezes e em épocas diferentes. Ô mãe, deixa eu ficar com esse pombinho aqui, por favor. Vai lá perguntar pro seu pai. E durante esse processo de domesticação foram selecionados artificialmente os indivíduos que tinham as características que mais nos agradavam, como é o caso de pombos correios, que eram capazes de carregar uma mensagem escrita até um lugar específico. E essa habilidade deles acabou se transformando num hobby, na corrida de pombos. Pois é, agora como sempre, humanos acabaram esticando demais a baladeira e criaram diversas raças de pombos apenas por pura diversão, porque era da hora ter um pombo que parece o Adamastor-Pitaco. E vendo toda essa diversidade dentro da mesma espécie, Darwin, depois de ter viajado o mundo inteiro coletando evidências da evolução, resolveu usar essa plasticidade de aparência dos pombos como modelo para sua teoria. Ou seja, há muito tempo e por muitos motivos, humanos vêm criando pombos e, por consequência, vêm também observando seus filhotes em cativeiro. Agora, e por aí pela cidade? Cadê os bebês? Bebês pombos estão escondidos, e isso tem a ver com o comportamento dos seus ancestrais selvagens. Eles, depois de saírem do ovo nas primeiras semanas de vida, recebiam tudo de mão beijada dos seus pais. Eles eram pequenos e exigentes, ficavam lá dentro do seu ninho só esperando a sua comida chegar. O que eu sei pode parecer um comportamento de um filho mimado, mas nesse e em muitos outros casos pela natureza, isso não é um luxo, mas sim uma total necessidade. Esses bebês eram muito frágeis e indefesos, nasciam sem a capacidade de enxergar, se aquecer, se alimentar, andar e muito menos voar. Eles eram um alvo fácil para predadores. Por isso, os pais precisavam cuidar muito bem dos seus filhos, davam comida na boca e faziam seus ninhos em cavidades e fendas em rochas, de preferência as que fossem mais profundas e protegidas. E tudo isso fazia parte do ciclo de vida da espécie. Ou seja, mesmo que naquela época você vivesse cercado de pombos selvagens todos os dias, provavelmente você jamais veria esses bebês. Eles estariam muito bem escondidos. E essas aves foram domesticadas sem tantas alterações profundas. Elas basicamente só ficaram mais dóceis com os seres humanos, mas a essência continua a mesma. Pois é, mas o grande lance foi que com o tempo alguns indivíduos acabaram fugindo do cativeiro e ficaram livres pela cidade. Eles tinham na sua frente um ambiente novo, o qual a evolução não os preparou. Mas até que eles se deram muito bem, sabe? E na verdade, eles se deram melhor do que nunca, se a gente considerar o tamanho populacional. Uma cidade é um banquete ao céu aberto para essas aves. A todo momento elas podem acabar topando com restos de comida da nossa espécie, o que muitas vezes não é exatamente da qualidade ideal para se criar bebês pombos, mas os adultos possuem uma carta na manga. Ao invés de ingerir comida da rua e regurgitar para os seus filhos, o que deve ser apetitoso, os adultos, incluindo a mãe e o pai, produzem leite. Sim, é isso mesmo. Não são só os mamíferos que fazem isso. Os pombos e algumas outras aves famosas também. E para descobrir quem são elas, vai lá no meu Instagram e tenta adivinhar qual é a resposta certa. Quem delas possui leite de papo? Que no caso tem esse nome por ser produzido no papo das aves, que é uma espécie de bolsa com abertura para o esôfago, é uma parte do corpo. Isso quer dizer que os pais podem comer qualquer tipo de porcaria por aí e o seu organismo vai fazer o trabalho de transformar isso em uma comida decente para os seus filhos. Esse líquido é extremamente nutritivo e garante uma alimentação adequada para a fase inicial do indivíduo, que quando tiver mais velho vai passar a receber dos pais aquela boa e velha regurgitada mais sólida. E é claro que enquanto os adultos iam lá procurar comida, eles precisavam deixar os bebês em segurança, em um lugar escondido, e as cidades tinham isso de sobra. Acidentalmente, os pombos livres acabaram encontrando um monte de lugares para fazer os seus ninhos escondidos.
Eles substituíram as rochas da natureza pelo concreto humano. Casas, prédios, pontes e tudo que é tipo de infraestrutura, por acaso, acabaram se tornando a nova casa desses animais. Ou seja, enquanto que a humanidade extinguiu diversas formas de vida, por uma total ironia do destino, algumas poucas delas acabaram se beneficiando diretamente de nós. Nós não planejamos isso, mas pombos encontraram na nossa civilização um lugar para prosperar. Lá, debaixo do telhado, da caixa de ar-condicionado, do viaduto ou no topo de um arranha-céu, pombos podem observar o mundo que nós construímos para eles e os seus bebês. Ok, mas e se eu te disser que você já viu vários bebês pombo e nunca percebeu isso? Eles ficam escondidos lá nos ninhos até serem capazes de voar, que é quando também eles acabam se parecendo muito com adultos, com exceção de um detalhe. Eles possuem uma espécie de pluma juvenil, sabe? Uns fiapinhos que são resquícios da sua infância. Eles ainda podem acabar permanecendo por um tempo, mesmo quando já se tem uma aparência adulta. E tudo bem que talvez eles já não possam ser mais considerados bebês, mas pelo menos agora você sabe como identificar os pombos que acabaram de sair do seu ninho naturalmente. Mas o que é natural? Clique bem aqui para saber dessa história que passa por produtos naturais e também o nosso lugar no universo. Ou então você pode ver esse vídeo aqui em cima sobre um conteúdo relacionado. E muito obrigado, João, por amar física e por apoiar o Ponto em Comum. Sério, isso é demais. Valeu mesmo. E não se esquece que quarta-feira tem vídeo novo. Tchau!